Boa tarde, pessoal. Vamos para a nossa aula de saúde coletiva do dia 15/6/2020, dando continuidade à Lei 8.080. Então vamos à nossa aula. Vamos retomar aqui de onde a gente parou na última aula, que são das atribuições do SUS, né? As atividades que o SUS vai desempenhar. Então o SUS ele não vai só desempenhar atividades assistenciais, representadas lá pelas clínicas, hospitais e unidades de saúde. Ele tem muitas outras atribuições. Então, estão incluídas aí nessas atribuições execução de ações de vigilância sanitária, nós vamos ver qual é a definição disso daqui a pouquinho, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e também da assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Então, tudo isso aqui está dentro das atribuições do SUS e das atividades que ele vai desempenhar. Então, aqui, complementando outras atividades que o SUS desempenha. É importante a gente ter uma noção de quais são essas atividades. Como, por exemplo, participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. Tá? Então, aqui, cuidado com essas palavrinhas. Ele participa na formulação e na execução. Então, se tiver, por acaso, alguma questão dizendo que ele executa de maneira integral ou executa sozinho, tá? Então vocês têm que ficar atentos com isso. Ele participa junto com outros órgãos. 3. Ordenação de formação de recursos humanos na área de saúde. O que significa isso? Se tiver com falta de profissional de saúde em uma determinada área, o SUS ele vai requisitar a formação desses profissionais. E existem instituições que estão dentro do sistema SUS, como por exemplo a Fiocruz, e lá são formados profissionais. Então ali podem ser formados profissionais específicos para as necessidades do SUS. E não são apenas médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas. Existem profissionais com outras formações, tá? A nível de pesquisa, a nível de gestão do sistema de saúde, a nível de epidemiologia, que são formados nessas instituições. 4. Vigilância nutricional e orientação alimentar. Então o SUS ele vai participar também dessa área nutricional e alimentar. 5. Colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Eu sempre falo isso, que ambiente na saúde é qualquer ambiente que o ser humano esteja inserido, tá? Seja ele rural, urbano, silvestre ou o do trabalho. Então, o SUS ele colabora nessa proteção do meio ambiente, seja ele qual for, tá? Inclusive o do trabalho. Tudo isso para prevenir o adoecimento das pessoas que estão inseridas em qualquer ambiente. 6. Formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, entenda aqui como vacina, e outros insumos de interesse para a saúde e participação na sua produção. Então, o SUS ele vai formular todas as regras, tá, para a produção desses materiais aqui que estão diretamente envolvidos na saúde. Tá? Então, inclusive na produção deles, o SUS vai participar ali, até na fiscalização. O SUS também faz o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. O que são serviços de interesse para a saúde? Qualquer tipo de clínica, clínica de estética, consultório odontológico, estúdio de tatuagem, restaurante que vende alimentos, se o alimento não estiver em condições adequadas, ele vai contaminar a população, vai adoecer a população, tá? Qualquer produto também que possa influenciar na saúde da população e de qualquer substância. Tudo que tiver interesse para a saúde, o SUS ele vai controlar e fiscalizar através da vigilância sanitária. Outra atribuição, fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano. O SUS ele fiscaliza constantemente, tá, esse tipo de coisa.
Tanto é que quando é detectado alguma irregularidade em algum alimento, algum lote de bebida ou alguma coisa do gênero, isso aí sai na mídia, é divulgado para toda a população, a empresa geralmente ou é multada ou sofre interdição. Recentemente teve um caso aí de uma cervejaria, né, que um lote estava contaminado e até chegou a matar algumas pessoas, e ela foi interditada e está sob investigação. O caso está correndo na justiça. Então, o SUS ele faz esse controle, tá, de qualquer tipo de alimento e bebida para consumo humano. Outra função, participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos. Isso aqui são os medicamentos tarja preta, substâncias também tóxicas. Aqui podem ser incluídos medicamentos também, alguns produtos que se enquadram aí na categoria de venenos, inseticidas e tudo mais, e também produtos radioativos, tá? Então, o transporte, guarda e utilização de qualquer produto que se encaixe nessa categoria aqui, inclusive os radioativos, o SUS é que faz o controle e a fiscalização. Vocês imaginavam que o SUS controlava até produtos radioativos? Lembrando que em alguns tratamentos médicos são utilizados produtos radioativos, tem a radioterapia em tratamento de câncer. Seguindo, o SUS participa também no incremento em sua área de atuação do desenvolvimento científico e tecnológico, tá? Através das instituições ali que estão na estrutura do SUS, que atuam nessa área de pesquisa, desenvolvimento tecnológico. O SUS também participa nisso. Formulação e execução da política de sangue e seus derivados. Existem algumas regras aí para doação de sangue e derivados, e é o SUS que vai sempre formular toda essa política, né? Todas essas regras que devem ser seguidas. Então aqui a gente fecha todas as atribuições, nas funções exercidas pelo SUS. Tá? Então é bom que vocês leiam com calma, tenham uma noção muito boa de tudo que o SUS ele é capaz de fazer. E aqui a gente vem para o conceito importantíssimo de vigilância epidemiológica. É muito importante vocês saberem esse conceito e saberem diferenciar, quando eu explicar depois, né, o conceito de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Isso pode causar alguma confusão. E também é uma dica, um tema que é sempre cobrado em prova, saber diferenciar uma da outra. Então vamos ler aqui a definição completa e depois eu dou o macete de como vocês vão gravar isso aqui. Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde, individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Então, vigilância epidemiológica, ela vai tratar, ela vai sempre vai investigar e vai ter a ver com doenças. Então, quando falar em doença, uma doença nova, por exemplo, o Zika, agora aí o Covid, quem detecta, quem pesquisa isso é a vigilância epidemiológica, lembra de epidemias. Tá? Então, ela vai sempre ficar de prontidão, atenta a qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde. Então, uma vez que uma doença aparece, a vigilância epidemiológica ela vai detectar isso e vai começar a pesquisar para adotar e recomendar as medidas ali de prevenção e de controle, assim como foi no caso aí da epidemia que a gente está vivendo. Tá? Então, ela sempre vai tratar de doenças, tá? Para promover essas medidas aí de controle das doenças. Então, falou em doença ou agravo, é vigilância epidemiológica. Tá? É bem simples. Lembra de epidemia. Tá? Ela vai controlar ali e estudar as epidemias e como ela se desenrola na população. E aqui nós temos as funções da vigilância epidemiológica. Então,
Vamos ver quais são essas funções. Primeiro, coleta e processamento de dados. Esses dados aqui são fornecidos pelas unidades de saúde. Quando um paciente chega lá com determinado sintoma ou com determinada doença, eles têm que informar para a Central de Vigilância Epidemiológica do município que ocorreu um caso suspeito ou um caso confirmado de alguma determinada doença. E a partir dessas notificações que são feitas, eles coletam esses dados e analisam. Então, uma vez que as unidades vão alimentar o sistema com esses dados, a central vai fazer a análise e interpretação dos dados processados. Então, a partir desses dados, por exemplo, eles podem chegar à conclusão que tem vários casos com os mesmos sintomas de uma doença que ainda não se sabe qual é, então eles já ligam um alerta. Pessoas em diversas áreas diferentes, chegando lá a notificação que aparecem com um sintoma de uma doença que ainda não é conhecida. Então eles começam a pesquisar e tentar descobrir que doença é essa. Ou, no caso de uma doença já conhecida, como por exemplo a meningite, que é uma doença perigosíssima, esses dados, conforme os pacientes chegam nas unidades com os sintomas ou com a doença, ele notifica a central e essa central vai tomar ali as medidas para tentar conter a expansão dessa doença na população. Então, uma vez que eles analisam esses dados, eles começam a divulgar as informações, tá? Para as pessoas se prevenirem, que, por exemplo, está ocorrendo um surto de determinada doença, e isso é feito principalmente para a população poder se precaver de adquirir essa doença ou do contágio. Depois acontece a investigação epidemiológica dos casos e surtos. Aí eles tentam descobrir qual foi a origem, qual foi o paciente zero. Isso tudo é feito uma investigação mesmo. Outra função é a análise dos resultados obtidos. Aqui eles vão analisar se as medidas que eles recomendaram e a estratégia de combate, né, à disseminação da doença, se ela surtiu o resultado esperado. Outra função também é a recomendação e promoção de medidas de controle indicadas. Então aqui são as medidas ali, no caso, vamos usar o exemplo aqui da epidemia, da pandemia que a gente está vivendo. Foi recomendado o isolamento social, né, o confinamento em casa. Aí no final da epidemia, vai ser avaliado se essas medidas realmente surtiram o efeito desejado. Tá? Então, são essas aqui as funções. Nossa aula, então, fica por aqui. Na próxima semana, a gente dá continuidade falando sobre vigilância sanitária e saúde do trabalhador. Então, até a próxima, pessoal.